Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, fazer uma apresentaçãozinha rápida. Meu nome é professor Silvio Soares, estaremos aí com vocês mais uma vez na disciplina Direito do Consumidor. Hoje trabalhando de uma forma simplificada sobre os pontos principais e hoje falaremos com calma com vocês um pouquinho sobre as conceituações. Um tema de suma importância para nós, até porque os concursos públicos hoje, a maioria deles, principalmente nas carreiras jurídicas, estão reivindicando essa disciplina de direito do consumidor dentro do direito civil ou focando a disciplina de direito do consumidor de forma específica. Nós observamos que nos últimos concursos públicos que tivemos, o aumento de questões foi grandiosa dentro desses concursos relativos às nossas relações de consumo, relativos ao Código de Defesa do Consumidor. E nessa aulinha que nós iremos ter hoje, nós iremos preparar vocês que estão aí conosco, para que obtenham êxito nessas questões em qualquer concurso público das nossas carreiras jurídicas. Porque aqui, com certeza, na LAC Concurso, o nosso papel é formalizar ao aprendizado e, com certeza, é claro, trazer a conquista, buscar esse objetivo que cada um de vocês que estão aí conosco deseja, que é passar no seu concurso público específico. Mas vamos lá, deixa de enrolação, vamos começar a nossa aula de hoje de forma bem simplória e calma. Muitas vezes nós observamos na prática que o aluno, ou muitas vezes o concurseiro, ele acaba tendo diversas disciplinas a estudar, pontos específicos trabalhados para que ele consiga obter êxito dentro daquele determinado concurso público. E muitas vezes nós acabamos por dar algumas escorregadinhas, acabamos por errar algumas questões de matérias específicas, às vezes por quê? Em virtude de nós esquecermos de algumas conceituações ou de alguns pontos importantes dentro daquela matéria. E é isso que nós iremos trabalhar hoje dentro da parte conceitual. Primeiramente, quando nós falamos em direito do consumidor, muitas vezes aquele que esteja estudando a matéria observa que a relação de consumo ela é simples, mas ela tem critérios específicos que devem ser trabalhados. O primeiro ponto, quando nós falamos das relações de consumo, nós primeiramente deveremos o quê? Ponderar conceituações. Ponderar conceituações de que forma, professor? Nós temos o quê? Que observarmos como irá ser constituída esta relação de consumo. É claro, pessoal, uma relação de consumo ela é muito simples. Ela será composta o quê? De uma relação jurídica. Essa relação de consumo ela sempre terá uma relação jurídica. Dentro dessa relação jurídica, o que eu vou ter como componentes? Eu terei sempre as partes, que é claro. O que serão essas partes que nós iremos discutir dentro da relação de consumo? A figura do consumidor, que é a mais importante, e a figura de um fornecedor. Além das partes que estarão nessa relação jurídica, muitas vezes uma no polo passivo, uma no ativo, muitas vezes discutindo determinado assunto, nós teremos o quê? Um objeto. Então, sempre teremos as partes, o fornecedor, teremos o consumidor e teremos um objeto. Para nós visualizarmos essa relação jurídica, buscarmos os critérios de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós teremos sempre o consumidor e o fornecedor. E é claro, além das partes, esse objeto ele é dividido em um produto ou também em um serviço. Então, por isso nós falamos que para que haja uma relação de consumo, eu terei dentro dessa cadeia um fornecedor de um lado, o consumidor do outro e um objeto. Esse objeto ele pode ser um produto adquirido ou mesmo um serviço adquirido. Então, nós vamos trabalhar esse primeiro ponto da conceituação das relações de consumo. Relação jurídica sempre composta dos sujeitos, eu terei o fornecedor e o consumidor, e também de um objeto, que pode ser tanto um produto quanto um determinado serviço. Mas é somente isso, professor? Já estaria pronto, apto para acertar as questões dentro de qualquer concurso público relacionado às relações de consumo? Ainda não. Nós aprendemos o primeiro ponto, que nessa relação jurídica que teremos, nós temos as partes, nós temos determinados objetos. Mas essas partes, que nós chamamos de fornecedor e consumidor, ela traz critérios específicos. O que seriam esses critérios específicos? Porque eles seriam de suma importância para nós dentro do concurso público. Esses critérios específicos, meus queridos alunos, são de suma importância porque serão através deles, por meio deles, que nós conseguiremos identificar quando eu poderei aplicar
o Código de Defesa do Consumidor naquela relação específica. E como que eu irei fazer isso, professor? Hoje nós iremos estudar por parte. Por ser a nossa primeira aulinha, vamos debater item a item, ponto a ponto, para que você não tenha dúvida no momento que você buscar aquela questão dentro do concurso público, aquela questão específica que irá detalhar para vocês o que é essa relação de consumo. Então vamos lá. Para nós iniciarmos esse ponto de conceituação, primeiro nós temos que falar de um assunto de suma importância. Como assim, professor, de suma importância? Tudo, professor, é de suma importância? Com certeza. Só que para nós falarmos da relação de consumo, meus queridos alunos, nós temos que saber primeiramente o seguinte: as teorias, as fundamentações aplicadas nessa relação de consumo. Por que eu digo isso? No comecinho da aula, muitas vezes, o concurseiro ele acaba o quê? Por entender, compreender, ou muitas vezes buscar o acerto da questão sem ter conhecimento daquela matéria. E às vezes nós carregamos, dentro do nosso curso de jurídico, dentro da faculdade que fazemos, dentro de outros concursos preparatórios, alguns objetivos, algumas naturezas elencadas às relações de consumo. Muitas vezes nós observamos uma prática que é equivocada, colocada da seguinte forma: consumidor são todos aqueles que consomem. Fornecedor são todos aqueles que fornecem um produto e serviço. Mas será que é isto mesmo? Então, se eu guardar lá, professor, para o meu concurso público, consumidor é todo aquele que consome. Ah, fui lá, comprei um computador, pronto, sou consumidor. Se cair questões relacionadas à relação de consumo, eu já vou saber que naquele caso específico, se eu adquirir o produto ou se eu adquirir o serviço, já serei consumidor. Não caiam nesta situação, meus queridos alunos. Isso são pegadinhas atribuídas dentro do concurso público. A mesma coisa eu lhe trago sobre a figura do fornecedor. Fornecedor não vai ser aquele que fornece um produto ou serviço. Mas como não, professor? Porque para eu ser fornecedor, eu tenho a necessidade de cumprimento de mais outros requisitos. Não simplesmente efetivar a venda de um determinado produto ou mesmo de um determinado serviço. Viu como é a situação? Observem, meus queridos alunos. A coisa não é tão simples assim. Não basta simplesmente vender, não basta simplesmente comprar para que eu seja fornecedor ou para que eu seja um consumidor. Então, esse primeiro ponto que eu quero que vocês fiquem muito atentos. Consumidor não é todos aqueles que consomem. Fornecedor não são todos aqueles que fornecem um produto e serviço. Professor, mas como eu irei identificar isso? Quais seriam os critérios ensejadores para que eu tenha essa cadeia, para que eu tenha esse ciclo formado, para que eu encontre de um lado um fornecedor, de um outro consumidor e assim sucessivamente eu tenha a minha relação de consumo? Para isso, não precisem ficar quebrando a cabeça, fazendo decoreba de livros, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, que é a nossa lei 8.078 de 1990, já nos trouxe, meus queridos alunos, o quê? A conceituação de consumidor. Mas é fácil assim, professor? Então eu preciso só vislumbrar alguns artigos do próprio CDC, do próprio Código de Defesa do Consumidor, para que eu tenha essa base, para que eu possa vir a acertar aquela questão, para que eu compreenda o que é um consumidor? Sim. Isso se encontra hoje num artigo específico do CDC, que é o artigo 2º. O caput do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele já é claro em nos determinar a conceituação de um consumidor. O que seria este consumidor para o CDC? Olha como é interessante e super simples. O que o artigo 2º nos pondera? O artigo 2º, em seu caput, ele nos traz que consumidor será toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou serviço como destinatário final. Olha que interessante, professor. Então, eu posso guardar dessa forma que o consumidor ele será toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço com destinação final, ou como destinatário final, é isso mesmo. Olha o tanto que é fácil nós assimilarmos as características que o consumidor tem e que o próprio artigo 2º da Lei 8.078 nos traz, que o consumidor é pessoa física ou jurídica no qual adquire um produto ou serviço
com destinação final. Então notem, quem está aí com o seu caderno, quem está aí com a sua caneta, vamos guardar esses dois requisitos para que você não esqueça a partir de hoje, para que nas próximas aulas, quando nós falarmos de consumidor, você já vai ter essa noção, você já vai vislumbrar quais são as características para que eu tenha a possibilidade de visualizar o que é a figura do consumidor. Então vamos lá, vamos trazer essas características já apontadas no caput do artigo 2º. Pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou serviço com destinação final. Olha que palavra interessante que nós encontramos dentro do caput do artigo 2º. Destinação final. Professor, o que vem a ser essa destinação final? Como eu irei interpretar essa destinação final dentro de uma questão de concurso público? Simples, fácil, meus queridos alunos. Por quê? Quando nós falarmos da destinação final, será situações nas quais o consumidor ele retira da cadeia de produção aquele serviço ou produto. Como assim, professor? Quando nós falamos em destinação final, será que situação, professor? Aquela no qual, quando ou no momento que eu adquiro um produto ou serviço, eu estou retirando ele da cadeia de produção. Eu deixo o quê, pessoal? De obter lucratividade com aquele produto ou serviço. Eu retiro ele da cadeia de produção. Esse produto é destinado à minha pessoa. Por isso a palavra destinação final. Ah, professor, então no caso concreto, eu irei observar a questão e visualizar destinação final, retirada do produto ou serviço da cadeia de produção, uma destinação própria e específica àquele consumidor? Sim. Então, uma das características que nós temos dentro do caput do artigo 2º, ponderando a conceituação de consumidor é essa. Ou seja, meus queridos alunos, que para que haja um consumidor perante o caput do artigo 2º do Código de Defesa do mesmo, nós teremos o quê? Uma destinação final deste produto ou serviço. Então, tudo bem, professor. Para que eu assimile o que é consumidor, só precisa guardar essas características, que pode ser tanto uma pessoa física ou jurídica, ou seja, pode ser a pessoa do professor Silvio Soares adquirindo um produto ou serviço, como pode ser também uma empresa de grande ou pequeno porte adquirindo produtos ou serviços para a mesma? Sim. Então, a primeira característica é que eu tenha a pessoa física ou a pessoa jurídica. Mas, não esquecendo que o caput nos traz, que esse produto ou serviço será para uma destinação final. Sempre lembre-se, a retirada do produto ou serviço da cadeia de produção. Esse é o primeiro ponto, então, que nós teremos em relação à conceituação de consumidor? Sim. Mas seria simplesmente isso, professor? Acabo por aí? Só preciso decorar, ou assimilar, ou guardar, ou memorizar simplesmente esses 3 requisitos ora trazidos? Ainda não. Nós observamos que o direito do consumidor, a cada ano que passa, a cada momento, ele se transforma e ele evolui. Com essas evoluções e as grandes discussões que nós temos em nossos tribunais superiores, o que aconteceu? Houve o desenvolvimento de novas conceituações ao consumidor. Houve o desenvolvimento de novas características atribuídas a determinada pessoa física ou jurídica que viessem a adquirir um produto ou serviço dentro do mercado de consumo, mesmo não retirando ele da sua cadeia de produção. Como assim, professor? Então, eu acabei de aprender que na relação de consumo eu tenho uma destinação final e o senhor acabou de nos colocar que os tribunais, as novas teorias hoje desenvolvidas, já traz novos apontamentos? Isso mesmo. Então, observem, o primeiro ponto que eu devo guardar sobre a relação de consumo, sobre a conceituação de consumidor é essa, a destinação final. Por que essa destinação final? Porque o nosso CDC apontou essa característica para a determinação de um consumidor. Esta característica da destinação final, meus queridos alunos, ela surgiu do que nós chamamos de teoria finalista.
E como já falado, nas relações de consumo, o fornecedor, como o consumidor, ele tem características específicas. O consumidor, ele vê se desenvolver pela destinação final. Destinação final essa, desenvolvida, criada pela teoria finalista. Como assim, professor, teoria finalista? Hoje nós vislumbramos teorias aplicadas, teorias desenvolvidas nas relações de consumo. Quais são essas teorias, meus queridos alunos? As teorias hoje que nós vislumbramos são duas. A teoria finalista e a teoria maximalista. Então vamos guardar essas duas teorias na cabecinha de vocês. Nós iremos comentar um pouquinho sobre elas para que vocês tenham essa possibilidade, né, de não errar, mas as relações de consumo que nós temos hoje dentro dos concursos públicos, né, dentro das questões enfocadas do CDC. A teoria finalista e a teoria maximalista são as teorias mais conhecidas nas relações de consumo. Como assim, professor? A teoria finalista, como o próprio nome já diz, ela vem determinando que o consumidor será aquele que adquirir ou utilizar o produto com destinação final. Ou seja, retirar aquele produto da cadeia de produção e trazê-lo para si, sem a obtenção de lucratividade. Ou seja, para a teoria finalista, eu quebro essa cadeia a partir do momento que eu retiro esse produto ou serviço. Eu estarei utilizando do mesmo para a minha pessoa sem o objetivo, sem a obtenção de lucro, de lucratividade. Então essa teoria é a teoria que nós vislumbramos no caput do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo a destinação final de um determinado produto ou serviço. Então notem, meus queridos alunos, né? A teoria finalista veio a ser desenvolvida e aplicada dentro do artigo 2º caput do CDC, prontificando que você será considerado consumidor para a teoria finalista no momento que você retira o produto ou serviço da cadeia de produção. Vamos trazer um exemplo para que facilite a compreensão de vocês quanto a essa teoria? O seguinte, vamos supor, né, vamos trazer um exemplo aqui, o professor Pedro Silas, né, professor também do LAC concurso, professor belíssimo aí da área de Constitucional e Direito Penal. Vamos supor que o professor Pedro Silas veio a adquirir um produto junto a determinada loja, né? Ele chegou a essa loja e adquiriu um notebook, um computador, para que ele viesse a utilizar na sua residência para jogar nos finais de semana, né? Utilizar dos joguinhos que ele gosta, para navegar na internet, para consultar o seu Face, né? Para entrar nas redes sociais. Olha que interessante. O Pedro Silas, em relação à teoria o Pedro Silas, em relação à teoria finalista, poderia ser considerado um consumidor? Sim, meus queridos alunos. Por quê? Notem e observem o que nós já trouxemos. Aquele que vier adquirir um produto ou serviço, vier a utilizar esse produto como destinatário final, será considerado consumidor. Ou seja, o professor Pedro Silas, ele foi lá e retirou o notebook, ele retirou esse produto da cadeia de produção. Então ele não veio a adquirir esse produto, esse notebook, com a obtenção, com a finalidade lucrativa, a disponibilização e desenvolvimento de um lucro sobre esse produto. Então, para a teoria finalista, o professor Pedro Silas seria considerado um consumidor. Notem como é fácil, a partir do momento que a gente traz um exemplo e a gente liga com os apontamentos trazidos sobre a teoria. Então é isso. A teoria finalista nada mais será que a destinação final deste produto ou serviço adquirido por uma pessoa física ou mesmo uma pessoa jurídica. Mas finaliza por aí, professor, né? Para por aí. Saber a teoria finalista é o suficiente para acertar as questões do concurso público? Não. Porque além da teoria finalista, nós observamos também que nós encontramos uma outra teoria desenvolvida, uma outra teoria muito discutida dentre os nossos doutrinadores. É a teoria maximalista. Olha que nome bonito, né, professor? Teoria maxi, né, de superior, de máximo. Seria esse critério, essa finalidade da teoria maximalista? Sim.
Então, qual que seria a diferença, professor? Como que eu vou chegar no momento da minha questão? Vou estar lá, né, preparado, às vezes um pouquinho ansioso. Como que eu vou conseguir observar o que a questão está me requisitando? O que eu irei apontar como alternativa correta? Como eu irei diferenciar a teoria finalista da teoria maximalista? Fácil, meus queridos alunos. Por quê? Quando nós observarmos a teoria finalista, destinação final, como já dito. Quando nós observarmos a teoria maximalista, de máximo, de superior, nós iremos vislumbrar a seguinte conceituação. Para a teoria maximalista, ela entende que consumidor é todo aquele que adquire um produto ou serviço. Ah, professor, então aqui eu poderia então apontar aquela definição que o senhor falou que poderia ser equivocada no começo da aula? Sim. Para a teoria finalista, observem que todo aquele que adquire um produto ou serviço, seja para a destinação final ou não, a teoria determina que ele é um consumidor. Então, resumidamente, para nós guardarmos nossa cabecinha. Comprou o notebook, não interessa se ele seja para utilização própria, navegar nas redes sociais, brincar nos seus joguinhos em casa, ou adquirir esse computador para que você utilize no seu escritório peticionando, fazendo as suas iniciais, para a teoria maximalista não interessa. Para ela, o objetivo é você adquirir esse produto ou serviço. Adquirindo o produto ou serviço, nós já teríamos a relação de consumo. Nós já teríamos, nesse caso, a figura do consumidor. Então notem como hoje nós devemos observar no concurso público esses dois critérios. Nós deveremos sempre apontar os requisitos primordiais das duas teorias que são muito cobradas em todos os concursos públicos no qual é reivindicado a matéria direito do consumidor. Então notem, para nós revisarmos, parece um pouco chato, né, o professor Silvio voltar muitas vezes no mesmo ponto, mas é para que vocês não esqueçam desse conteúdo, para que vocês consigam memorizar as duas teorias. Então, a teoria finalista, que é a teoria hoje base do nosso Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 2º caput, é aquela no qual há a destinação final do produto ou serviço. Retiro esse produto da cadeia de produção e trago para mim, sem a obtenção de lucratividade sobre o mesmo. Então, esse ponto é que nós temos da teoria finalista. Posteriormente, a teoria maximalista já trazida é aquela na qual independerá a finalidade do produto ou serviço. Ela sempre irá observar qual critério já trazido, meus queridos alunos, de adquirir esse produto ou serviço, independentemente da sua destinação. Então, adquirir o produto ou serviço, para a teoria maximalista, eu já teria uma relação de consumo. Eu já seria considerado um consumidor. Para a teoria finalista, eu deverei demonstrar, comprovar a destinação final do produto ou serviço que eu vim adquirir. Olha, professor, então já clareou bastante as minhas ideias aqui. Eu estava com vários pontos aqui controvertidos e nesse momento eu consegui assimilar de forma simplória, né, o que seria a figura do consumidor, baseado na teoria finalista, que está lá no artigo 2º caput do CDC, ou a teoria maximalista, no qual ela pondera que consumidor é todo aquele que adquire o produto ou serviço independente da destinação do mesmo. Então, esses dois pontos que nós deveremos guardar primordialmente para que nós tenhamos e obtenhamos êxito dentro das questões de concurso, baseado nas teorias atribuídas à conceituação de consumidor. Finalizamos por aqui? Acabou, professor? Só teremos essas duas teorias a memorizar? Com essas duas teorias eu conseguirei, né, acertar as questões do concurso público? Quase todas. Por que quase todas, professor? Ainda existem outros pontos a serem debatidos, já existem outras teorias desenvolvidas pelos nossos tribunais, nas quais nós observamos também a figura do consumidor, a figura da relação de consumo? Sim. Eu até trouxe esse nomezinho, que é um nome hoje muito debatido, um nome que nós estamos encontrando no nosso Superior Tribunal de Justiça, o nosso conhecido e famoso STJ. Observem que agora
os nossos tribunais superiores, o STJ principalmente, veio a desenvolver, veio a trazer por meio dos nossos grandes doutrinadores, uma nova teoria. Teoria essa que está despontando dentro dos nossos tribunais e veio a auxiliar a figura do consumidor. Essa teoria, ela é chamada e conhecida de teoria finalista aprofundada. Professor, teoria finalista aprofundada? Isso mesmo. Lembra que nós aprendemos aqui no começo da aula sobre a teoria finalista, né? Destinação final do produto ou serviço, e sobre a teoria maximalista, retirada do produto independente da sua destinação, seja para si ou para obter lucratividade? Pronto. A teoria finalista aprofundada, ela seria, como muitos dizem, uma mistura da teoria finalista com a teoria maximalista. É uma terceira teoria desenvolvida pelos nossos tribunais e que está sendo aplicada em vários casos concretos e posicionamentos que nós estamos encontrando já em vários tribunais do Brasil. Como assim, professor? A teoria finalista aprofundada, ela trouxe novas características para determinar, no caso concreto, o consumidor. Como assim? Hoje, observamos que a teoria finalista aprofundada, ela nos aponta que, para ela, a característica primordial do consumidor não vai ser mais sobre a utilização do produto ou serviço. Não vai ser mais sobre o que? A destinação desse produto ou serviço, seja para um fim ou não, seja para lucratividade ou não. A teoria finalista aprofundada, como o próprio nome já diz, ela se aprofunda um pouco mais, porque ela traz como preocupação principal, como objetivo principal, focar na vulnerabilidade do consumidor. Focar o quê, meus queridos alunos? Na vulnerabilidade naquele que está adquirindo aquele notebook, aquele ar-condicionado, aquele determinado aparelho de TV. Por quê? Porque hoje os tribunais vieram a desenvolver essa nova teoria? Porque hoje nós encontramos a aplicação dessa teoria dentro do STJ. Por quê, meus queridos alunos? Em vários pontos, olha que interessante nós tínhamos. Como já dito, a teoria finalista é a teoria no qual tem a destinação final. Teoria maximalista é aquela que você simplesmente adquire o produto independente da sua determinação, da sua destinação, seja final ou não. Mas olha um caso concreto para que vocês captem esse desenvolvimento de ideias. Você adquire um produto no intuito de obtenção de lucro, de lucratividade, poder de lucro. Professor, sou um esteticista e adquiri um produto para a utilização no meu consultório, para que eu venha a oferir lucro sobre os tratamentos que eu irei produzir com a utilização desse aparelho. O que acontece? Se nós voltarmos um pouquinho e observarmos as duas primeiras teorias, nós iremos focar lá a teoria finalista. Teoria finalista, retirada do produto da cadeia de produção com destinação final do mesmo. Nesse caso concreto, se esse aparelho adquirido pela esteticista trouxesse um problema, trouxesse um vício de qualidade, por exemplo, ela poderia reivindicar, buscar um respaldo perante o Código de Defesa do Consumidor? Pela teoria finalista, não. Por quê? Ela não teve uma destinação final daquele produto. Ela adquiriu o mesmo e manteve ele na cadeia de produção, porque ela trouxe uma continuidade no desenvolvimento da sua atividade e, consequentemente, uma obtenção de lucro em relação à utilização daquele produto. Né? Mas o que acontece, professor? Essa teoria finalista. Já observamos que, pelo caput do artigo 2º, essa esteticista não seria considerada uma consumidora. Correto? Positivo. Mas e para a teoria maximalista, professor? Que entende que aquele que adquiriu um produto ou serviço já seria considerado um consumidor. Poderia, nesse caso, aplicar a teoria maximalista e entender que aquela pessoa, aquela esteticista, seria uma consumidora? Para alguns doutrinadores, sim. Só que, infelizmente, ou felizmente, em alguns casos, a teoria maximalista é uma teoria o quê, né? Não muito aplicada, uma teoria, né, que se posiciona após a teoria finalista, que é um apontamento que nós temos no próprio caput do artigo 2º. Por isso,
em virtude dessas grandes discussões, da elevação, do desenvolvimento da teoria finalista, muitas vezes aquele esteticista poderia buscar os seus direitos numa ação de reparação de danos, por exemplo, mas não aplicando o Código de Defesa do Consumidor, mas muitas vezes trazendo o quê? O Código Civil, né? Trazendo a legislação geral que nós temos. Lá o Código Civil nos aponta que aquele, né, que de alguma forma sofre um dano poderá ter o direito de buscar esta reparação. Só que é uma legislação geral. Não traz apontamentos específicos, como hoje nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Então, notem, nesse caso, o esteticista poderia discutir, né, a relação de consumo baseado na teoria maximalista, mas muitas vezes, né, os tribunais entendiam que não haveria sua aplicabilidade, apontando o desenvolvimento da teoria finalista, no qual ela não se encaixaria em virtude da comprovação que ela adquiriu aquele produto no intuito de lucratividade, de desenvolvimento da sua profissão. Então, notem, meus queridos alunos, que eu trago esse exemplo para que vocês verifiquem a importância da teoria finalista aprofundada, que ela veio o quê, né? A abranger a defesa do consumidor. Abranger de que forma, professor? Como já dito, a teoria finalista aprofundada, ela já não tem mais interesse em observar a destinação final do produto, como a teoria finalista, ou observar simplesmente a compra desse produto no mercado, mas observar o seguinte ponto, a vulnerabilidade que aquela pessoa que adquiriu o produto tem perante a pessoa que efetivou a venda. Nossa, professor, então olha que interessante a teoria finalista aprofundada. Ela já não porta mais, ela já não tem uma preocupação em relação ao quê? Em relação à destinação final do produto. Ou uma preocupação pequena em relação ao quê? A retirada simplesmente desse produto. Fui lá e comprei, independentemente do que eu terei como finalidade sobre o mesmo. A teoria finalista aprofundada não. Ela irá focar sobre a vulnerabilidade que esta pessoa que adquiriu tem em relação à pessoa que efetivou a venda. Seja essa pessoa física, seja essa pessoa jurídica. Como assim, professor? Vamos trazer aí um outro exemplo para que nós assimilemos essa situação da teoria finalista aprofundada. Teoria finalista aprofundada, sempre lembremos do que, meus queridos alunos? Sempre lembremos da teoria finalista aprofundada, sempre lembremos da vulnerabilidade do consumidor. Então, professor, irei analisar o seguinte: se o concurso público nos falar sobre teorias das relações de consumo, vou observar qual ele está querendo identificar. Ou vou observar, em relação às questões, qual é a teoria que ele quer que eu venha a responder. Porque muitas vezes ele pode estar cobrando as 3 teorias, só que somente uma daquelas questões possui o quê, né? Alternativa correta. Então, sempre lembre-se, a teoria finalista aprofundada, eu tenho como característica a vulnerabilidade desta pessoa que está adquirindo o produto em relação a quem? A pessoa que está efetivando a venda do mesmo. Então, notem, vamos retornar aqui para que não haja nenhum tipo de dúvida na cabeça de vocês. Eu quero que a partir desse momento vocês consigam guardar, memorizar esses pontos. Teoria finalista, teoria maximalista e teoria finalista aprofundada. É bom sempre trazer aí que a teoria finalista aprofundada também é chamada por alguns doutrinadores como teoria mitigada, né? Então, mitigada por uma mistura que nós temos, por alguns doutrinadores nos trazem dessa forma. Então, nós chamamos ela de teoria finalista aprofundada, também alguns doutrinadores ponderam e nos colocaram ela como uma teoria mitigada, certo? Então, guarde, finalista, teoria maximalista, teoria finalista aprofundada e também chamada de teoria mitigada, certo? Então, vamos lá. Essas 3 teorias é de suma importância para que nós observemos as relações de consumo. Nossa, professor, não é tanta coisa para que a gente chegue à definição de consumidor? Sim, nós temos que guardar essas 3 teorias. Teoria finalista, teoria maximalista e teoria finalista aprofundada, ou também chamada de teoria mitigada. Então, observem, professor, essa esteticista que o senhor falou e trouxe o exemplo, que veio adquirir o produto
com o intuito de obtenção de lucro, de utilização desse produto em sua clínica para atendimento dos seus clientes, poderia então acionar a empresa no qual adquiriu aquele produto dentro da relação de consumo, aplicando o Código de Defesa do Consumidor? Hoje sim, pela teoria finalista aprofundada. Como assim, professor? Observem que hoje a teoria finalista aprofundada ela irá debater a vulnerabilidade desta esteticista em relação ao produto que ela adquiriu sobre o conhecimento técnico e científico que possui aquele fornecedor, que possui aquela determinada empresa que efetivou a venda desse produto. Então, olha que interessante. A teoria finalista aprofundada, ela veio no intuito que de auxiliar a vida do consumidor, de trazer uma ampliação na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes, por quê, meus queridos alunos? Porque aquele que adquire o produto, ele não tem esse conhecimento técnico, ele não tem o conhecimento científico, ele não tem um critério econômico para debater, certo? O problema trazido nesse produto ou serviço, ele é considerado vulnerável perante aquele fornecedor, perante aquele que efetivou a venda do produto. Então, notem que a teoria finalista aprofundada tem como objetivo esta situação. Sempre vislumbrar a vulnerabilidade que aquele que adquiriu o produto possui perante aquele que efetivou a venda. Então não tem como errar, meus queridos alunos. Para a gente finalizar essas três teorias. Teoria maximalista, teoria finalista e teoria finalista aprofundada. Teoria finalista, destinação final. Teoria maximalista, todo aquele que adquire o produto ou serviço. Teoria finalista aprofundada é aquela no qual iremos sempre vislumbrar a vulnerabilidade daquele que adquiriu o produto perante aquele que efetivou a venda do mesmo. Então são os pontos principais que nós deveremos guardar para que você não tenha nenhum tipo de dúvida sobre a conceituação de consumidor. Por quê? São as três teorias mais importantes que hoje nós encontramos dentro das relações de consumo. Mas espera aí, professor, nós acabamos de ter aí uma aulinha básica, né, sobre a conceituação de consumidor. Agora, a partir desse momento, professor, eu sei, acabei de aprender o que é consumidor. Eu vou observar em qualquer questão de concurso público que eu estiver fazendo, qual é a teoria que está sendo apontada. Ou qual é a teoria que está sendo cobrada para que eu obtenha êxito naquela questão. É muito fácil, né? Não tem como você errar. E eu tenho certeza, porque a LSC Concurso, ela tem esse objetivo, né? Nós estamos aqui para realizar o sonho de vocês. Buscarmos, né? Vamos sentarmos juntos, vamos acompanhar todas essas aulas no qual vocês estarão assistindo, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja de madrugada. Nós estaremos aí junto com vocês, com pensamento positivo, para que vocês consigam conquistar os sonhos desejados, né? Então, observe, conceito de consumidor, acabei de compreender, professor, muito simples, muito fácil, né? Tenho as três teorias na minha cabeça agora, finalista, teoria finalista aprofundada e teoria maximalista. Mas basta? Será que simplesmente isso eu já teria o ciclo, eu já teria a relação de consumo em si? Ainda não. Observem, nós falamos no comecinho da aula e apontei nos slides que na relação jurídica eu tenho que ter partes, não é parte. Nós estamos falando no plural, estamos nos posicionando no plural. Eu possuo partes. E dessas partes eu tenho quem? Além do consumidor, a figura do outro lado da moeda, que é o fornecedor. Ah, professor, então eu tenho que tomar cuidado nas questões de concurso público? Sim, para que haja relação de consumo, não adianta caracterizar simplesmente o consumidor, mas eu deverei possuir também, além da figura do consumidor, um fornecedor. Ah, professor, então agora eu consegui compreender o objetivo dessa aula. É demonstrar o fechamento desse ciclo, demonstrar a relação de consumo, isso mesmo. E trouxe, para facilitar, uma conceituação básica que nós temos de fornecedor. Conceituação básica essa, meus queridos alunos, que se encontra no próprio caput da Lei 8.078, que se encontra no caput do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.
A relação de consumo é simples, então não tem grande dificuldade para que você assimile essa conceituação. E o artigo 3º caput, ele já nos aponta o que seria um fornecedor. Não guardem aquela regrinha observada no começo da aula que eu já apontei. Ela pode te induzir a erro. Fornecedor não será todo aquele que fornece um produto ou serviço. Porque o fornecedor, além, é óbvio, dele fornecer esse produto ou serviço, ele possui também, é claro, outras características. Características essas que nós iremos apontar agora no artigo 3º caput do Código de Defesa do Consumidor. Vamos acompanhar então uma leitura breve e rápida para que nós viemos a discutir aí os pontos principais desse artigo. O artigo 3º da Lei 8.078, ele nos aponta o seguinte critério. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Nossa, professora, é tanta coisa que a gente fica até perdido, né? São só adjetivos. Fiquem tranquilos, meus queridos alunos. Vamos agora captar o que é de suma importância no artigo 3º. O que nós deveremos saber para obtermos êxito na questão e para que detalhadamente nós consigamos observar naquele caso concreto o ciclo, a relação de consumo com o fornecedor e com um consumidor. Fornecedor, como já dito, é toda pessoa física ou jurídica. Como assim, professor? Então eu, Silvio Soares, poderia ser considerado um fornecedor, pessoa física? Sim. Então notem, fornecedor pode ser tanto pessoa física ou pessoa jurídica. Olha que interessante, professor. Então olha que ponto importante, né? Então não é só a empresa constituída que vai ser fornecedora de um produto ou serviço? Não. A pessoa física tem o poder também de ser considerada fornecedora. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês anotem aí no caderninho de vocês. Fornecedor será toda pessoa física ou jurídica. Ou seja, pode ser uma pessoa como Silvio Soares ou uma empresa devidamente constituída. Então, pode ser física ou jurídica. Além disso, ele nos pondera, meus queridos alunos, que pode ser também fornecedor pessoa pública ou privada. Como assim, professor? Olha que interessante, né? Pessoa pública ou privada. Por que isso? Não só as empresas privadas serão responsáveis pelo produto ou serviço ora colocado no mercado de consumo. A pessoa pública também, meus queridos alunos, pode ser considerada uma fornecedora. E nós iremos trabalhar daqui a algumas aulinhas, quando nós falarmos sobre o artigo 22, que é a prestação dos serviços essenciais, que a pessoa pública pode ser considerada uma fornecedora. Hoje nós temos aí vários casos no Brasil, né, como exemplo, como hipótese aí, das empresas que, por exemplo, prestam o fornecimento de água. Muitos municípios hoje dentro do Brasil, nós encontramos empresas públicas que prestam esse serviço à sociedade. No caso de uma má prestação de serviço, no caso de danos ocasionados àquele que possui uma residência, esta empresa pública, pessoa pública, poderá sim responder dentro do Código de Defesa do Consumidor. Esta pessoa pública poderá ser considerada uma fornecedora do serviço de prestação, de fornecimento de água. Então, olha que interessante, professor, eu não sabia dessa. Eu pensei que só as empresas privadas, né, a pessoa privada poderia ser considerada fornecedora. Não. Tanto a pública quanto a privada poderão responder perante o Código de Defesa do Consumidor. Então, notem. Primeira característica, pessoa física ou jurídica. Segunda característica, pessoa pública ou privada. Para aí, professor, não. Temos a terceira característica, pessoa nacional ou estrangeira. Como assim, pessoal? Professor,
Como assim, professor? Característica, né, de pessoa nacional ou estrangeira. Meus queridos alunos, nós iremos trabalhar que a pessoa, ela pode ser o quê? Estrangeira. Eu posso ter um fornecedor estrangeiro. Nós encontramos teorias como a teoria da integração que pondera e nos colocar que, caso você adquira um produto fora do Brasil, né, um produto legalizado, no qual, quando você encontrar na sua residência brasileira, né, no Brasil, é claro, ele vier a trazer algum tipo de vício de qualidade, a teoria da integração nos pondera que, se houver filiais ou representantes no Brasil, aquele fornecedor irá se responsabilizar por esse produto. Então, quando a gente fala em fornecedor, é muito ampla as suas características. Ele pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa pública ou privada, nacional ou estrangeira. Bem como os entes despersonalizados que o próprio CAP já nos traz. Uma massa falida, por exemplo, ela vem a responder e pode se ponderar como uma fornecedora de determinado produto ou serviço. Quando ocasionado algum dano, ou quando vier a buscar essa reparação, ela será o quê? Considerada fornecedora. Então notem as características que o caput do artigo 3º nos traz para que você não tenha problema em identificar a relação de consumo. Pessoa física ou jurídica, pessoa pública ou privada, pessoa nacional ou estrangeira e até mesmo os entes despersonalizados. Aqueles entes que não possuem personalidade jurídica, né? Temos diversos exemplos, como a própria massa falida. Mas para por aí, professor, né? Simplesmente observar essas características seria total, seria tudo, né? Seria o suficiente para que eu consiga vislumbrar a figura de um fornecedor? Não para por aí. Nós ainda temos outras características de suma observação no caso concreto. Professor, então tem muita coisa que nós aprendemos nas relações de consumo, né? Dentro do ciclo de uma RC, de uma relação de consumo? Sim. Fornecedor, além de ser pessoa física ou jurídica, além de ser uma pessoa pública ou privada, nacional ou estrangeira, e até mesmo ente despersonalizado, eu tenho que observar mais duas características dentro da figura do fornecedor. Características essas que não podem faltar, meu querido. São características o quê, né? Cláusulas pétreas, né? Como nós dizemos, elas são imutáveis e elas sempre deverão existir naquele caso concreto. Professor, então, são taxativas, elas sempre irão possuir na figura do fornecedor? Sim. O caput do artigo 3º e os seus incisos e parágrafos, meus queridos alunos, nos apontam o seguinte, que dentro do fornecimento de um produto ou serviço, nós encontramos características do fornecedor. Quais são essas características? Duas. Como assim, professor? Preste atenção, meus queridos alunos. Eu sempre gosto de apontar isso de uma forma como palavra mnemônica, né? Acompanhando o nosso grandiosíssimo professor Eduardo Sabag. Palavra mnemônica por quê? A partir de hoje, quando vocês começarem a estudar, ou quando vocês visualizarem essa aula, quando vocês fazerem um apontamento no caderno de vocês, eu quero que vocês guardem o seguinte, duas palavras na cabeça de vocês. Duas letras, para ser mais específico. Ou eu quero que vocês, no momento que estiverem estressados, estudando, cansados, para despertar, antes de tomar aquele guaranazinho ralado, quando nós tomamos aqui, eu quero que vocês gritem com bastante força, só vocês no seu cantinho aí, a palavra ó. Professor, vou gritar lá igual louco a palavra ó? Sim. Eu quero que vocês guardem essa palavra. Você vai chegar, vai olhar para o seu caderno e além de anotar a palavra ó, mas esse ó um pouquinho diferenciado, que é com H. Ó com H. Como assim, professor? Estão escrevendo no meu caderno aí nesse momento a palavra ó e a palavra H. Isso. É isso que eu quero que vocês façam. Professor, o senhor está surtando, né? Agora eu vou ficar gritando, vou ficar falando essa palavra para que eu não esqueça mais no momento que eu estiver estudando direito do consumidor? Sim. Eu quero que vocês gritem e guardem essa palavra. Por quê?
essas duas palavrinhas, essas duas letrinhas que foi acabado de falar, de ser colocado a vocês, elas são de suma importância. Por quê, meus queridos alunos? Por que de suma importância? Porque é a partir delas que nós iremos assimilar as duas características primordiais à figura do fornecedor. Quais são essas características? Além de ser uma pessoa pública ou privada, além de ser uma pessoa física ou jurídica, além de ser o que é uma pessoa nacional ou estrangeira. A palavra O é de dois requisitos básicos. O O significa onerosidade. Então vamos anotar aí, vamos parar um pouquinho, dar uma relaxada, respirem, né, que o professor está falando bastante, e vamos dar uma pausa. O de onerosidade. Vamos anotar então? Novamente repetindo. Palavrinha, letrinha O de onerosidade. Certo? Desculpa. Vamos lá. A palavra O de onerosidade. Pronto. Anotar? Conseguiu anotar? Bacana, professor. E o H? O senhor acabou de falar que eu vou ficar gritando O lá quando eu estiver estudando. Não é para gritar o dia inteiro, né? Nós vamos dar aquele gritinho só para assimilar o conteúdo. Vai lá. O. Você vai lembrar do fornecedor. Tem certeza absoluta. A partir de hoje, quando você for estudar direito do consumidor, se você esquecer a característica para que pontue a figura do fornecedor, você vai gritar O. Por quê? Além da figura da onerosidade, do Ozinho, nós teremos também o que? O H. E esse H, ele tem o seguinte significado, de habitualidade. Ah, professor, então, para que eu seja considerado um fornecedor, eu tenho que ter onerosidade, né, contraprestação, e além disso ter uma habitualidade na prática, né, na venda de um produto ou serviço? Sim. Entenderam? Compreenderam? Vamos voltar então. Então sempre eu terei as duas palavrinhas na minha cabeça. O, habitualidade, e onerosidade. Onerosidade, contraprestação, professor. Sempre na relação de consumo, para que eu seja considerado fornecedor, eu terei uma contraprestação, né? Eu terei um respaldo, né? Aquele que dá, irá receber. Né? A gente sempre traz essa frasezinha. Nós teremos uma contraprestação. Por isso, a onerosidade é característica primordial nas relações de consumo. Além dela, para que haja o fornecedor, eu tenho que ter a habitualidade. Para que eu tenha, então, as características de fornecedor, eu tenho que sempre observar o O. Já dito, não tem como mais errar. Eu sei que é loucura muitas vezes, mas eu sei que você não vai mais esquecer. Onde você estiver, eu tenho certeza que você vai lembrar do O. Não vai esquecer mais, eu tenho certeza absoluta. Né? Eu vou estar lá, O. O professor falou, O com H. O com H. O com H. Habitualidade, onerosidade. O com H, habitualidade, onerosidade, fornecedor. Mas, professor, traz um exemplo para que a gente tenha uma facilidade maior de assimilar essa figura do fornecedor nas relações de consumo. Olha que interessante, meus queridos alunos. Vamos supor que o professor Silvio Soares, né, professor da LAC Concurso, com todo prazer, mandando um grande abraço ao nosso querido Luiz Carlos, né, que tem a oportunidade aqui de nós estarmos aqui. Professor Silvio, um belo dia, né, depois de ter recebido seu salário, vai, né, dar um passeio pela cidade, né, dar um passeio com o seu Fusca ano 1978. Né, aquele Fuscão chique, né, turbinado, todo bonito, amarelo milho, revolucionário na cidade. Um belo dia o professor Silvio, né, saindo com esse carro, deparou com um aluno. Um aluno, oi, tudo bom, professor Silvio, né? Legal, estou assistindo a aula do senhor lá no LAC Concurso, estou gostando, né? Estou trazendo críticas também, que o professor Silvio está à disposição. Só que nesse momento, professor, eu não queria falar de concurso público, não queria falar de provas. Eu estou com a intenção, nesse momento, professor Silvio, que eu encontrei você aqui na rua, de comprar esse veículo do senhor. Poxa, que legal, você ia comprar o meu Fusca 1978, amarelo milho? E esse aluno lhe disse que sim, professor, eu quero. Eu quero adquirir esse Fusca porque ele é muito bonito.
O senhor vende esse Fusca para mim? O professor Silvio, né, com a mais boas das intenções, fala, poxa, eu não tinha intenção de vender, mas por 20 mil reais eu efetivo a venda desse produto a você. Tudo bem. Professor, o que tem a ver isso com a nossa matéria, né? O que o senhor está enrolando aí? Não é. Olha que interessante. O professor Silvio vende o produto, vende o Fusquinha 1968 ao seu aluno. Dias após a conclusão daquela venda, o aluno observa que o veículo está com problema no motor, um vício de qualidade, o motor está fundindo. E o professor Silvio garantiu para ele que o veículo estava em boas condições, inclusive de motor, induzindo aquela pessoa que adquiriu o produto a eu, né? Para obter lucro, querendo vender, né, o professor Silvio, né? Isso aí é só um exemplo, né, pessoal? O professor Silvio querendo ter, né, uma vantagem em cima dele, vendeu o carro com o motor fundido. Desesperado esse aluno, o que ele fez? Esse aluno foi ao professor Silvio perguntar para ele, professor Silvio, o carro está com problema, o carro está fundido no motor, o senhor falou que o carro estava bom, então eu quero que o senhor agora conserte o carro. O professor Silvio chega para ele e fala, meu querido, ó, o problema é seu, eu não vou consertar o carro. Já vendi o carro, já transferi o carro é seu. Se ele trouxe problema, você vai ter que resolver esses problemas. E esse aluno muito indignado, né, com raiva, acaba o quê? Correndo atrás dos seus direitos. E aí surge aquela grande dúvida na cabeça deste aluno. Qual é essa dúvida? Eu quero entrar com uma ação contra o professor Silvio, eu quero buscar os direitos que eu tenho. Porque como adquirir um produto, de alguma forma, se esse produto está vicioso, está com problemas, tem que ser responsabilizado aquele que me vendeu. Ah, isso está correto? Sim. Mas aí a grande pergunta, em que matéria, em que disciplina, né, desculpa, em que matéria eu irei buscar o respaldo, eu irei buscar a reparação desse dano ocasionado ao aluno do professor Silvio? Eu irei buscar esse respaldo perante uma relação de consumo ou eu irei buscar o respaldo perante a lei geral que nós temos, que é o Código Civil, buscar uma reparação do dano ocasionado na venda daquele produto? Olha que interessante, meus queridos alunos. Tem muita gente, muitos alunos que antes dessa aula poderiam pensar o seguinte, professor, o senhor acabou de trazer todas as conceituações, não tem como eu errar. Eu vou voltar lá então. Professor Silvio vendeu o produto, certo? Aluno comprou. Ele comprou para si, para utilização própria. Professor, ele é consumidor. O senhor falou lá da teoria finalista, caput artigo 2º, tranquilo. Aplica-se o CDC nessa parte. Ele é consumidor. Então, poderia aplicar o CDC. Corretíssimo. Concordo com vocês. Mas para que haja aplicação do CDC, necessita o quê? Das partes. Lembrem sempre. Então, além do consumidor, eu tenho que ter o quem? O fornecedor. Então, peraí, consumidor eu já tenho, professor, acabei de vislumbrar, voltei, retornei na minha memória o que eu já tinha captado e memorizado, que consumidor tem destinação final em regra, está lá no caput do artigo 2º. Então, o aluno que adquiriu o produto é consumidor. Mas e do outro lado, professor, vamos analisar. Para que eu tenha o ciclo, como já dito, para que eu tenha a relação de consumo, eu tenho que ter o fornecedor. Aí a grande pergunta, o professor Silvio, nesse caso, nessa hipótese, nesse exemplo, ele é considerado fornecedor? Aí vem lá a incógnita. Ele é considerado fornecedor ou não? Ah, e agora pegou, né, professor? Agora o negócio complicou. Então eu vou retornar novamente à conceituação que nós acabamos de ver, que é o artigo 3º. Pessoa física ou jurídica? Nesse caso, professor, pessoa física. Efetivou a venda do seu carro privado, que tinha lá, seu Fusquinha 1968, amarelo milho, para o seu aluno. Então, pessoa física. Já tem uma das características hoje atribuídas dentro do caput do artigo 3º. Mas basta simplesmente isso para eu ser considerado fornecedor? Não. Aí é o momento do grito, né? Ai, professor, aí você é bafão demais. Não é. É o momento do grito, no momento do seu estudo sozinho lá na sua casa. Você vai gritar o O, só que o O com H. O
Por que eu vou fazer esse grito? Por que eu vou falar do O com H, meus queridos alunos? Porque para que eu seja fornecedor, além de ser pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, ou mesmo ente despersonalizado, eu tenho que ter o quê? O de onerosidade e o H de quê, meus queridos alunos? De habitualidade. Ah, professor, então agora eu consegui assimilar. Nesse caso concreto, então, o professor não é fornecedor. Por que o professor não é fornecedor? Teve onerosidade? Teve uma contraprestação? Teve. Porque eu adquiri esse produto, eu adquiri esse fusquinha do meu professor Silvio. Mas faltou uma das características, meus queridos alunos, que é a habitualidade. Por isso que eu falo para vocês que é de suma importância o grito do O. O O com H, porque além da onerosidade eu terei sempre a habitualidade. O professor Silvio não efetiva a venda de veículos, ele não tem habitualidade nessa profissão. O professor Silvio ele é professor, ele é advogado, ele não atua como vendedor, como garagista. Então nota, ele não tem habitualidade, meus queridos alunos. Então não poderia este aluno requisitar a reparação do dano que ele teve, aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Ele perderia o direito de reparação? Não, mas ele poderia vir a requisitar, ele poderá vir a requisitar a reparação do dano na legislação geral, que é o nosso Código Civil. Então observem, voltando para que vocês não errem essa questão do concurso público. Na relação de consumo, tenho que ter o fornecedor, tenho que ter o consumidor. Não basta analisar as características de consumidor, simplesmente, professor. Eu tenho que analisar as características também do fornecedor. Então, notem, eu tenho que ter consumidor e fornecedor para que finalize, para que complemente e forme o ciclo, para que eu tenha a relação de consumo, certo? Então, guardem essa base. Consumidor, fornecedor, relação de consumo. Lembre-se sempre, eu tenho que possuir os dois. Não basta simplesmente ter o consumidor, não basta simplesmente ter um fornecedor. Para que haja relação de consumo, eu sempre deverei ter os dois. Então notem, sempre no caso concreto, sempre na questão, professor, eu irei analisar com respaldo as características da relação de consumo. Consumidor, de um lado, no qual eu terei a teoria finalista, teoria maximalista ou finalista aprofundada. Do outro lado eu terei quem, meus queridos alunos? O fornecedor, que pode ser tanto pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, ou até mesmo os entes despersonalizados. Sempre que tenha o. De novo eu volto no O, por quê? O O tem que ser com H. Esse O de onerosidade, contraprestação e da habitualidade. Fornecedor possuirá habitualidade na prática, na atividade. Então notem, no caso concreto, o professor Silvio não seria fornecedor, mas poderia responder pelo dano ocasionado àquele que adquiriu o produto, que era o Fusquinha 1978, amparados pelo Código Civil. Certo? Olha como que é fácil, professor. Nossa, minha mente agora ficou clara, né? Tudo veio aqui agora. Eu trouxe todas essas anotações no meu caderno. A partir de hoje não tem como eu errar uma relação de consumo. Não tem, meus queridos alunos. É simples. Basta que eu pontue. Basta que eu traga essas características. Não tem como errar as questões em um concurso público. Porque a partir daí que nós iremos conseguir o quê? Focar a relação de consumo. É a partir desse momento que nós iremos observar os pontos primordiais que eu irei ter para que naquela questão eu possa obter êxito. Então notem, relação de consumo, fornecedor, consumidor, ciclo. Relação de consumo, consumidor, fornecedor, ciclo. Sempre necessitarei de ambos, com todas as suas características. Mas vamos mais a um exemplo. Esse exemplo eu sempre gosto de trazer porque
questão esta que já caiu em diversos concursos públicos, né? Você aí que já está se preparando para uma magistratura, para o Ministério Público, né? Já tivemos aí questões focadas para procurador de Estado também. Essa questãozinha já veio a ser discutida, debatida e cobrada em vários concursos. Mas a partir desse momento eu sei que você não vai mais errá-la, porque você aprendeu o que é relação de consumo. Mas vamos lá, só para que você tenha noção e, né, entenda o que é essa relação. Vamos supor que você, em um belo dia, né, depois de ter assistido a sua aula no LAC concurso, né, assistiu aquela tarde inteira, tranquila, muitas vezes tomando o seu tereré, ou tomando o seu suquinho de laranja, saiu afiadíssimo, né, com a matéria de direito do consumidor. Super alegre, porque você conseguiu assimilar aquele conteúdo e memorizou. A partir do momento que o ser humano memoriza, ele não esquece mais, fica guardado lá no seu cérebro. E ele saiu para fazer uma compra no supermercado, né? Comprar sua bolachinha, água e sal para comer no outro dia, na continuidade dos seus estudos. Chegou no supermercado, adentrou ao estacionamento do mesmo e estacionou o seu veículo, tranquilamente, como sempre fazia. Só que nesse determinado dia, no momento que ele retorna de dentro desse supermercado, ele observa que o seu carro está arrombado. Está com o vidro quebrado, está sem o seu toca-CD, o seu DVD, e você fica indignado com tal situação. Porque você estava ali, tranquilo, comprando seus produtos no local, e você não teve uma segurança adequada em relação à vigilância do seu veículo. Veio uma pergunta muito semelhante a essa no concurso público. Em que sentido? Perguntando se o supermercado ou aquele determinado lojista viria a responder pelo Código de Defesa do Consumidor se o estacionamento fosse gratuito. Poxa, professor, agora o senhor pegou pesado. Pegou pesado e agora eu quero saber. Eu quero descobrir qual que é a resposta, porque me confundiu todo. O senhor acabou de falar que para ser fornecedor, eu já até raciocinei rápido, tem que ter habitualidade e onerosidade, tem que ter contraprestação. Espera aí, professor. Mas o problema, ele foi bem claro. Ele nos trouxe que aquele estabelecimento era gratuito. Chegava, estacionava meu veículo, ia lá e comprava o produto, saía e ia embora. Não precisava pagar, não tinha ticket, não tinha nada. E aí, professor? Vai gerar relação de consumo? Porque, ao meu ver, e pelo que tudo que veio a ser compreendido nessa aula que o senhor nos transmitiu nesse momento, não seria relação de consumo. Vou aplicar então? Não aplico. Minha cabeça agora ficou a 1000 por hora. Fiquem tranquilos, meus queridos alunos. Porque eu gosto muito de debater esse ponto e esse exemplo que cai, que despenca nos concursos públicos. Por quê? STJ já definiu. STJ já trouxe corrente majoritária nesse sentido. Em que ponto, professor? Que mesmo o estacionamento sendo gratuito em regra, gera a relação de consumo. Pronto, professor, já não entendi mais nada. Se o senhor já acabou de falar que há uma contraprestação, que há uma onerosidade, como que na gratuidade eu terei uma relação de consumo? O STJ se posicionou nesses casos concretos de estacionamentos na seguinte situação. Olha que interessante. Que na realidade, o consumidor, ele paga sim por esse estacionamento. Só que há um pagamento de forma indireta. Como assim, professor, de forma indireta? O STJ entendeu que esses valores já se encontram embutidos no valor da mercadoria, no valor do produto que você está adquirindo nesse estabelecimento. Então, olha que interessante, meus queridos alunos. Observemos que, mesmo não tendo esse respaldo de pagamento, esse respaldo de contrapartida direta, indiretamente, o STJ já entende, já tem o posicionamento majoritário, que no caso dos estacionamentos, o valor já está embutido indiretamente. Ou seja, você já paga por esses valores que já estão inclusos no valor das mercadorias que lhes são oferecidas. Olha que belíssimo então, professor. Eu tenho que anotar isso no meu caderno?
tem, pessoal. Faça um quadradinho, uma bolinha, um raio. Escreva assim, escreva, importantíssimo, não posso esquecer de hoje, para nunca mais. Quando eu falar em estacionamentos, estarei observando que o STJ trouxe corrente majoritária que você paga por esse estacionamento, que esse valor ele está sendo cobrado indiretamente. Ou seja, ele se encontra embutido no valor da mercadoria que você está adquirindo no local. Então, olha que interessante, né, professor? É um caso fora do comum em regra, porque nós observamos as características e de plano, às vezes, né, a gente lê e não consegue chegar a essa análise. Então, é uma dica que o professor Silvio Soares traz a vocês. Certo? Compreenderam? Captaram? Captaram? Não esqueçam, pessoal, estacionamentos, sempre iremos observar o quê? Como ele está sendo cobrado. STJ já entende que mesmo havendo diretamente esta gratuidade, o valor já se encontra embutido sobre o valor das mercadorias, sobre o valor dos produtos que você irá adquirir neste estabelecimento. Então, no caso, no exemplo trazido, aquele consumidor, aquele aluno, né, que saiu do mercado e encontrou o seu veículo arrombado, poderia buscar a reparação desses danos perante o supermercado, aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Olha, professor, que legal então, hein? É um posicionamento diferente que nós temos e que muitas vezes poderemos o quê, né? Errá-lo. Podemos. Por quê? Se nós observarmos de forma rápida, nós poderemos o quê, né, meus queridos alunos? Ter essa pequena dificuldade. De forma direta, às vezes nós não observamos que está sendo cobrado indiretamente o valor. Então, note, falei de estacionamentos, estou falando o quê, meus queridos alunos? Do posicionamento que o STJ tem hoje, no qual o valor se encontra embutido no valor das mercadorias que estão sendo vendidos dentro desse estabelecimento comercial, no qual caracteriza a onerosidade, já possui a habitualidade de ter a venda diariamente daquele produto, no qual eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. Certo? Então, notem, meus queridos alunos, né? Hoje nós tivemos aí, de forma rápida e básica, uma amplitude dos direitos do consumidor, uma amplitude das conceituações hoje trazidas dentro do CDC. Para nós fecharmos com chave de ouro essa aulinha de hoje, eu queria também apontar alguns outros tópicos, né? Outros pontos importantes que eu sempre gosto de relatar quando eu falo das relações de consumo. É claro que muitas vezes vocês, meus queridos alunos, estarão lá no seu concurso público, dedicados, sentados lá esperando a prova chegar às suas mãos, e poderão observar que dentre todas essas conceituações discutidas, poderá ter um nomezinho diferente. Nomezinho diferente, professor? Um nomezinho chamado e conhecido como bystander. Professor, que nome bonito é esse, né? Um nome diferente. Bystander. Vamos anotar aí, né? Palavra fácil, né? B-Y, né? Stander, né? S-T-A-N-D-R. Bystander, né? Vamos escrever bystander. Palavra fácil, tranquilo. O que é esse bystander, né, professor? Pronunciado como bystander. Meus queridos alunos, o bystander é o que nós chamamos de consumidor equiparado. Espera aí, professor. A gente acabou de aprender o que é relação de consumo. O senhor acabou de falar o que é consumidor, as teorias aplicadas ao consumidor. E agora vem com consumidor equiparado ou também chamado e conhecido de bystander? Sim. Vamos anotar então? Quem tiver aí com seu caderninho, com seu lápis aí, sua caneta, vamos constar então hoje aí puxa aí uma setinha, puxa aí um apontamento e vamos só trazer essa finalização sobre a figura do consumidor equiparado ou também conhecido como bystander. O que seria esse consumidor equiparado, professor? O que seria esse bystander? O consumidor equiparado, ou também chamado por alguns de consumidor por equiparação, é aquele no qual, de alguma forma, participou do dano. Como assim, professor, participou do dano? É aquele, de alguma forma, veio a ser prejudicado sobre um dano produzido por um serviço
ou mesmo por um produto. Professor, vamos com calma então. Olha um exemplo básico. Professor Silvio Soares trouxe as características como consumidor, que nós já vislumbramos. Comprou um liquidificador para sua sogra. Né? Todo mundo gosta da sua sogra. Eu amo a minha sogra de paixão. Comprou um liquidificador para a sogra. Para que a sogra fizesse o quê? Aquela batida, aquela vitamina final de semana para você, no momento que você está visitando ela, né? Dando aquele abraço gostoso. E naquele dia sua sogra foi fazer uma vitamina de abacate para você, né? Para você revigorar da sua corrida diária. No momento que ela ligou o liquidificador para bater o leite com o abacate, infelizmente a rodana, a hélice do liquidificador arrebenta o copo do liquidificador e atinge a figura da sogra. Olha que interessante. Você, Silvio Soares, comprou o liquidificador e deu para a sogra. Sogra foi bater a vitamina. No momento que ela estava efetivando esse serviço da vitamina, a hélice do liquidificador se rompe, sai do copo do liquidificador e atinge a garganta da sua sogra, produzindo um corte de mais de 20 pontos. Hoje, professor, o senhor judia da sogra. Não, só um exemplo, uma hipótese, né? E o que acontece, professor? Se o concurso público perguntar, a sogra, nesse caso, é consumidora? E aí? O que vocês me dizem? Interessante, né, professor? Muito interessante. Sim, meus queridos alunos, a sogra, no caso concreto dito, será considerada uma consumidora por equiparação, ou também chamada e conhecida de bystander. Por quê, professor? Não foi ela que comprou o liquidificador, o senhor deu de presente para ela. Mas, como já dito, o consumidor por equiparação é aquele que de alguma forma participou do dano. O dano não foi simplesmente ao professor Silvio que adquiriu o liquidificador, que não cumpriu com as suas funções básicas, que era de oferecer a segurança e produzir a vitamina necessária. Ali, além do professor Silvio, nós teríamos respaldo à sogra do professor Silvio em buscar a reparação do dano ocasionado a ela. Dentro o quê? Do Código de Defesa do Consumidor. Porque ela é considerada uma consumidora por equiparação, ou também conhecida como bystander. Então notem, consumidor é aquele que adquire produto ou serviço com destinação final, regrinha do caput do artigo 2º, fora as teorias maximalista ou teoria finalista aprofundada que já estudamos, que é o grau de vulnerabilidade perante aquele que vende. Mas também teremos o quê? O consumidor por equiparação. Ou seja, para nós assimilarmos o consumidor por equiparação, muitas vezes não é aquele que adquire o produto, mas é aquele que está o quê? Participando e que de alguma forma tem o dano, há uma extensão do dano a ele. Dentro do dano ele participa, ele sofre o prejuízo também, que foi o caso da sogra. Eu sei que a partir de hoje vocês não vão mais esquecer o consumidor por equiparação, não vão esquecer mais o bystander. Lembre da sogra. Sogra é a coisa mais bela do mundo, por isso que a gente nunca esquece, né? E a partir de hoje eu sei que para que você estude relação de consumo, para que você entenda o que é o consumidor por equiparação, você vai lembrar do liquidificador que o professor Silvio comprou e deu de presente para a sogra, no qual a hélice atingiu a sua garganta, ocasionando um corte de 20 pontos. Isso, meus queridos alunos, é o exemplo para que a gente guarde a matéria na nossa memória, para que a gente entenda o que é um consumidor por equiparação. Não adquiriu o produto, mas participou do dano ocasionado. Então, para o Código de Defesa do Consumidor, exatamente no artigo 2º, parágrafo único, ele já nos pondera. Todos aqueles que forem vítimas, né, participarem do acidente de consumo, serão considerados um consumidor por equiparação e, consequentemente, poderei buscar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à minha sogra, nesse caso específico. Viu como que é fácil? Eu sempre gosto de falar do consumidor equiparado, ou também chamado de consumidor por equiparação, já no finalzinho dessas conceituações,
para que não confunda a cabeça de vocês. Guardem a conceituação básica e lembre-se sempre dessa situação, dessa exceção. O consumidor por equiparação não é aquele que diretamente adquire o produto ou serviço, mas que de alguma forma foi o quê, pessoal? Vítima no acidente de consumo, que participou daquele respectivo dano. Será o quê? Ele poderá buscar tranquilamente a aplicação do CDC e, consequentemente, terá um respaldo jurídico na reparação do dano ora constituído a ele. Então, certo, pessoal? Eram esses apontamentos que eu queria trazer para vocês nessa aula de hoje, para que vocês tenham, né, uma memorização de todo o conteúdo dessa parte primordial, dessa base que nós temos das relações de consumo, que é o quê? A figura do consumidor, a figura do fornecedor. Então, pessoal, eu queria me despedir de vocês por aqui, né? Nossa aula de hoje está finalizando. Queria agradecer a atenção de todos, né? E espero aí que nós tenhamos a evolução desse conteúdo no decorrer do semestre e que nós possamos aí contribuir bastante na aprovação de vocês. Eu tenho certeza que o sonho que eu tenho aqui é de fazer com que cada um de vocês que estejam assistindo esse vídeo sejam aprovados e que consigam, né, conquistar os seus objetivos. E carreguem sempre uma grande frase com vocês, meus queridos alunos, que o maior obstáculo que nós temos na vida somos nós mesmos. Então vamos ultrapassar esse obstáculo que nós seremos muito felizes e realizaremos todos os nossos sonhos. Podem ter certeza disso. E é claro, qualquer dúvida, meus queridos alunos, estaremos à disposição, né? O site está aí providenciando para vocês todos os endereços eletrônicos que nós temos para a retirada de dúvidas. Qualquer ponto, né, negativo que nós tivemos da aula ou pontos no qual vocês queiram discutir, estarei à disposição, irei responder todos os e-mails no qual vocês irão nos enviar. Certo, meus queridos alunos? Queria desejar aí um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para vocês, né? Dependendo do horário que vocês se encontrem assistindo às nossas aulas. E dizer que a LAC Concursos faz parte da sua vida. A LAC Concursos, a partir de hoje, é também a sua família e nós chegaremos ao objetivo que você quer. Basta acreditar. Até mais, pessoal, e até a próxima aula.